Mostrando a gente conversando sobre como se produz um organismo geneticamente modificado, um organismo transgênico, e agora, poxa, qual a importância deles pra gente, né? Transgênicos são bacanas, eles podem ser utilizados como biofábricas de substâncias de uso médico, por exemplo, substâncias úteis ao homem de alguma maneira, particularmente substâncias de uso médico. É o caso, por exemplo, lá de insulina para poder tratar diabetes. É o caso, por exemplo, de fator 8 para poder tratar hemofilia. Ora, hemofilia é a deficiência genética de fatores da coagulação, né? Hemofilia A é a hemofilia mais comum, falta um fator chamado fator 8. Antigamente, para o cara conseguir fator 8, ele precisava lá receber transfusões de sangue com uma frequência muito grande. Aí na década de 80 veio a AIDS, e moçada, foi terrível lá para a moçada hemofílica, né? Ninguém sabia que a AIDS passava pelo sangue. Depois descobriu, mas ninguém sabia testar o sangue antes de chegar e passar. E o resultado, gente, muitos hemofílicos contraíram AIDS. Década de 80, poxa, foi um massacre lá para os hemofílicos. Hoje em dia, a vida da hemofílica é muito mais segura. Não precisa mais de transfusão de sangue. Eu vou lá e uso um determinado organismo, normalmente bactérias, como biofábricas. Que nem eu coloco o gene da insulina numa bactéria, extrai a insulina para dar para o diabético, eu pego o gene do fator 8, coloco numa bactéria, extrai o fator 8 para dar para o hemofílico. Substâncias como GH, hormônio do crescimento, para poder tratar nanismo, né? Exatamente um tipo de nanismo chamado nanismo hipofisário, que exatamente tem a ver com a falta de hormônio do crescimento. Então, a gente pode utilizar não apenas bactérias, plantas, animais como biofábricas de substâncias de uso médico. Nós temos, claro, inevitavelmente, as plantas transgênicas. Quando a gente fala, moçada, em plantas transgênicas, plantas, moçada, de qualidade superior, em alguma maneira. Plantas, moçada, de alguma maneira modificadas, para ficarem melhores do que as plantas originais, chamadas de plantas selvagens. Dentre alguns exemplos, você pega lá plantas que são mais nutritivas. Um importante exemplo, moçada, de plantas transgênicas mais nutritivas está no chamado arroz dourado. Arroz dourado, moçada, ele foi inventado em 2006 e ele apresenta genes para poder produzir vitamina A. Aliás, para ser mais preciso, beta-caroteno, que é a provitamina A. Da aula de vitaminas, não sei se alguém lembra, mas o beta-caroteno tem coloração alaranjada, e é por isso que o arroz se chama dourado, né? Em vez dele ser branco, ele vai acabar sendo alaranjado, dourado, né? O bacana disso aqui é que ele tem tudo que o arroz normal tem, mais vitamina A. Isso aqui foi inventado particularmente para a moçada da Ásia, que a alimentação lá é a base de arroz, e arroz normalmente não tem vitamina A. Então, cegueira noturna, podendo evoluir para cegueira permanente, é infelizmente muito comum lá na Ásia, porque, especialmente em crianças, não tem acesso à vitamina A. A ideia é você comendo arroz dourado, ter acesso à vitamina A, para evitar, por exemplo, que aconteça problemas. Você pega, gente, que plantas transgênicas, elas podem ser resistentes a insetos. Por exemplo, moçada, a gente tem lá plantas como o milho BT, plantas como o algodão BT, onde milho BT e algodão BT são plantas que têm genes de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, daí o nome BT, sendo, moçada, que isso aqui serve para poder produzir uma toxina que mata insetos. Ou seja, de uma certa maneira, esse tipo de planta fabrica um inseticida natural. Eu sei, moçada, que a gente fala, por exemplo, lá em agricultura convencional, em grandes latifúndios, aí você pensa logo lá em agrotóxicos, em uma agricultura predatória, mas, moçada, né, eu às vezes penso de uma maneira um pouco diferente, né? Como é que funciona a agricultura orgânica? Caramba, a agricultura orgânica é a coisa mais linda, é a coisa mais fofa do mundo. A agricultura orgânica, ela não utiliza agrotóxico nenhum,
não utiliza inseticida, fungicida, herbicida, ela não utiliza adubos químicos, ou seja, ecologicamente, ela é muito legal. Entretanto, moçada, se alguém aqui já chegou no supermercado para poder comprar uma planta orgânica, você compara a alface orgânica com a alface convencional, a alface orgânica ela é muito, muito mais cara. Por quê? Porque sem usar inseticidas, insetos comem uma parte da plantação. Sem usar adubos químicos, as plantas não crescem tão bem. E o resultado, que a produtividade, ela é baixa. E, gente, a boa e velha lei da oferta e da procura, né? Se a produtividade é baixa, automaticamente vão cobrar mais caro de você. Ou seja, a agricultura orgânica ela é muito legal, ela é ecologicamente muito bacana, mas infelizmente ela é muito mais cara. Né? Para pessoas mais humildes, que não tem condições lá de pagar por isso, fica complicado. E aliás, se a partir de agora todas as pessoas do mundo comessem somente plantas orgânicas, não ia ter comida suficiente para todo mundo. Por quê? Porque, infelizmente, quando eu não trabalho com inseticida, o inseto vai lá e come uma parte da plantação. Quando eu não trabalho com adubos químicos, não cresce tão bem. Produtividade baixa, custo alto. A agricultura convencional, poxa, gente, é aquela coisa horrorosa, né? Onde você vai ter agrotóxicos. Aliás, né? Depende se você é a favor ou contra, né? Se você é contra, você vai chamar de agrotóxicos. Se você é a favor, você vai chamar de defensivos agrícolas. E, moçada, poxa, um meio termo, tá? Porque, por exemplo, é interessante que você use lá inseticidas para controlar populações de besouros, de lagartas, de gafanhotos, que vão devorar uma parte da plantação, fazendo a produtividade cair e elevando, moçada, o custo para o cara que vai comprar. Né? Pega, por exemplo, fungicidas e etc e tal. A utilização de adubos químicos. E, gente, eu sei, infelizmente, tudo isso aqui é poluente, né? Pô, defensivos agrícolas, agrotóxicos, né? Adubos químicos, eles, o lado chato, são mais poluentes. O lado positivo é que a produtividade é bem mais alta e automaticamente o custo ele é bem menor. Daí, o grande desafio para a humanidade, nesse momento, né, dentre outros vários, né, é tentar equilibrar a necessidade que eu tenho de alimentar muitas pessoas. Então eu preciso de uma produtividade alta. Então eu preciso de um custo baixo para alimentar as pessoas mais pobres. E agrotóxicos, adubos químicos são fundamentais com o problema da poluição. Então, nem 8, nem 80. Né? Infelizmente não dá para trabalhar somente com a agricultura orgânica. Não teria comida para todo mundo no planeta. E vou ter que trabalhar com a agricultura convencional, tentando segurar a mão. Peraí, vamos usar agrotóxicos? Vamos. Mas vamos respeitar a dosagem? Vamos utilizar somente substâncias químicas que a gente sabe que são seguras, ou pelo menos menos problemáticas. Vamos tentar segurar o uso de adubos químicos, que são muito poluentes, para poder exatamente garantir a alta produtividade com baixo custo, sendo que você não tem uma poluição tão alta. E é por isso que transgênicos, não é que eles são interessantes? Porque se ao invés de você plantar uma planta convencional, você plantar, por exemplo, o milho BT, gente, ele é muito legal. Ele fabrica o próprio inseticida dele. Ele fabrica essa toxina que vai eliminar insetos sem inseticida. Muito legal por vários motivos. Número 1, não uso inseticida. Show! Isso aqui, então, é mais saudável. Eu elimino os insetos de qualquer jeito. O besourinho começa a comer a folhinha da planta BT, essa toxina mata o inseto. Ok, isso garante uma alta produtividade e com isso, moçada, um custo menor, onde a gente consiga lá alimentar uma grande quantidade de pessoas. Né? Lembrando que isso aqui não é o mesmo inseticida, isso aqui é uma toxina que a planta produz, que é inofensiva para mim. Né? Mas no caso, na planta, o besourinho começou a comer, papocou, morreu, já era. E aí com isso você não vai matar a planta cresce mais, produz mais, custo menor, sem o inseticida, de modo que é mais seguro para você comer. Então, transgênicos são muito legais. Então, pega, por exemplo, moçada, plantas que são resistentes a herbicidas. É o caso, por exemplo, moçada, de plantas como a soja RR, onde a soja RR, ela apresenta lá genes para ser resistente
há um tipo de herbicida chamado de glifosato. Claro que ninguém tem que saber isso decorado. O nome comercial do glifosato é Roundup. Ele era produzido, moçada, por uma empresa chamada Monsanto, que na verdade, há alguns anos atrás, ela foi comprada pela Bayer, aquela super, hiper, mega multinacional farmacêutica. E cara, você plantar soja RR, ela é muito bacana. Por que ela é muito bacana? Porque, por exemplo, né? Imagine que você lá é o dono de uma fazenda e você planta soja. Rapaz, você vai tomar conta da soja com o maior carinho, né? Você vai dar aguinha, adubinho, para a soja crescer bem muito, para você produzir bem muita soja, vender bem muita soja e ficar bem muito rico, né? Entretanto, moçada, algumas plantinhas gaiatas vão invadir a sua plantação para poder roubar a água e o adubo lá da soja. Elas são chamadas de ervas daninhas. Cuidado quando a gente fala em ervas daninhas. Muita gente pensa logo em parasitas, né? Mas não, ervas daninhas, elas são competidoras. As ervas daninhas competem com a soja pela água e pelo adubo. No que elas pegam a parte da água do adubo, sobra menos para a soja já não cresce tanto. O que, convenhamos, é foda, né? Você gasta mó grana com água, com adubo, para poder a soja crescer bem muito. E aparece lá essa rapariga dessa erva daninha para roubar água e adubo da sua soja, atrapalhando o crescimento da soja, atrapalhando sua chance de ficar rico. É claro que você quer matar a desgraça da erva daninha, né? E para isso existe um tipo de herbicida ou de defensivo agrícola, né, de agrotóxico, chamado de herbicida, que o herbicida, ele mata a erva daninha. Legal, né? No que ele mata a erva daninha, não vai haver competição, e com isso a soja, ela pode crescer bem. Só tem um problema. Herbicida ataca plantas. Erva daninha é planta, soja é planta. Então o que acontece com o herbicida também atrapalha o crescimento da soja. Então ele mata a erva daninha, mas atrapalha o crescimento da soja e não deixa a soja ter toda a produtividade possível. Se você planta soja RR, ele tem genes pré-existência a esse herbicida. Daí, o grande legal da soja RR é que se você usa esse herbicida, glifosato, o Roundup, legal, você vai matar todas as ervas daninhas do mundo e a soja RR não está nem aí, porque ela, moçada, é resistente. Então ela não é afetada pelo herbicida, ela cresce bem muitão e o resultado, todo mundo fica feliz. O produtor fica feliz, porque a produtividade dele aumenta, e você fica feliz, porque devido à lei da oferta e da procura, se você produz mais, você cobra mais barato. Mais comida e comida barata para mais pessoas no mundo. Ou seja, acaba sendo muito legal a utilização lá de plantas transgênicas. E aí, alguém começa a brigar comigo. Landim, você está falando das plantas transgênicas como se fosse a coisa mais linda do mundo, né? Por que tem gente que é contra as plantas transgênicas? Por quê? Gente, para começar, porque tem muita gente chata no planeta, né? Começa daí, né? Por exemplo, pega lá uma ONG famosíssima como a Greenpeace. O Greenpeace, ele vai lá e faz propaganda o tempo inteiro contra transgênicos, ele é contra a utilização de transgênicos. A questão é, eles realmente têm motivos para isso? Transgênicos realmente têm problemas para a gente, têm problemas para a agricultura? Rapaz, hoje em dia a gente sabe que eles são seguros, que eles são até bacanas, né? Recentemente, um grupo de mais ou menos 30 ganhadores do Prêmio Nobel, incluindo ganhadores de Prêmio Nobel da Paz, de Medicina, etc. e tal, escreveram uma carta aberta para o Greenpeace, pedindo: Greenpeace, pare de fazer propaganda contra transgênicos, porque vocês são formadores de opinião. Quando alguém escuta, o Greenpeace é contra transgênicos, deve ser porque os transgênicos são do mal. E, gente, não necessariamente. Ao ponto, como eu falei, desses grupos de ganhadores do Prêmio Nobel se unirem para escrever esse documento, pedindo para o Greenpeace: Greenpeace, vocês estão prestando um desserviço à humanidade, fazendo propaganda contra os transgênicos, né? Como se os transgênicos fossem coisas ruins, quando, na verdade, eles são seguros para serem consumidos. Bem seguros, aliás. Existem riscos? Será? Vamos ver. Quem seriam os riscos da utilização dos transgênicos? Até que ponto justifica, por exemplo, a galera ter medo de transgênicos, o Greenpeace fazer a caveira aí dos transgênicos? Por exemplo, quando você come, moçada, transgênicos, existe a possibilidade de reações alérgicas.
nos anos 90, lá no Japão, nós tivemos o maior acidente com transgênicos na história da humanidade. Uma planta transgênica foi liberada para o consumo sem ser testada adequadamente. E, moçada, milhares de pessoas passaram mal, algumas chegaram a ficar inválidas devido a reações que tiveram, algumas chegaram a morrer devido a reações alérgicas. Uma reação alérgica violentíssima, chamada síndrome da eosinofilia mialgia, ao ponto, moçada, da galera morrer desse tipo de reação. Agora, o que realmente aconteceu? Gente, não foi problema em si do transgênico. Eu digo que o problema maior foi problema de falta de testes adequados antes de terem liberado para o consumo. Se tivesse testado adequadamente, provavelmente isso aqui não teria acontecido. Então, transgênicos são seguros? São. Pode acontecer reações alérgicas, como aconteceu isso aqui? Bom, se testar direitinho, provavelmente não. Agora, convenhamos, alergia é impossível de você prever. E aí, cara, realmente é inevitável que de vez em quando alguém coma algum transgênico e tenha uma reação alérgica. Entretanto, deixa eu questionar um negócio. Você é alérgico a camarão. Eu vou proibir todo mundo de pescar camarão, porque você é alérgico a camarão? Pô, cara, deixa de ser egoísta, né? E as milhões de pessoas que não são alérgicas a camarão e que adoram camarão, eu vou proibir a galera de pescar camarão, porque você é alérgico a camarão? Você é alérgico a amendoim. Eu vou proibir todo mundo de plantar amendoim, porque você é alérgico a amendoim e as milhões e milhões de pessoas que não são alérgicas a amendoim. Ou seja, não é porque alguém vai ter alergia a alguma coisa que eu vou deixar nesse caso de pescar camarão, de plantar amendoim. Alguém vai lá e briga comigo, Landim. Mas, por exemplo, eu sou super alérgico a camarão. Isso quer dizer que toda vez que eu vou num restaurante, eu tenho que chegar bem e dizer e brigar com o garçom. Garçom, me garanta que nesse prato que eu vou comer não tem nenhuma panela onde cozinharam o camarão antes, senão eu vou morrer. Eu tenho como fazer isso. Eu sou alérgico a amendoim, eu vou pegar, ler o rótulo da comida para saber se tem amendoim, não vou comer aquilo, se tiver amendoim. E com transgênicos, como é que a gente vai saber, por exemplo? Ora, em 2006, foi promulgada no Brasil a Lei de Biossegurança. Onde a Lei de Biossegurança, ela autoriza a plantação de transgênicos e além de autorizar a plantação de transgênicos no Brasil, os Estados Unidos começaram a plantar transgênicos em 1996. Brasil, somente em 2006, que começa a plantar transgênicos. Só que além de autorizar a plantação de transgênicos no Brasil, desde que, com algumas regras, você tem que passar pelo menos 2 anos de testes para saber se é ecologicamente seguro e se é seguro para a saúde. E um outro detalhe, qualquer alimento no Brasil que tenha mais do que 1% de transgênicos na composição, tem que vir com aviso. É um triângulo amarelo com um T preto dentro. Tenho certeza que todo mundo já viu isso na comida. Aliás, comida sim, né? Quando você come aqueles salgadinhos tipo Cheetos, Fandangos, é feito com milho BT. Então pode notar que tem o triângulozinho amarelo com um T preto dentro. Quando você pega a ração do seu cachorro, é feito com soja RR ou semelhantes. Pode notar que tem lá o Tzinho lá dentro do triângulo amarelo para avisar que aquilo é transgênico. Gente, você já comeu várias vezes e não morreu. Relaxe, você não vai morrer. É seguro? É seguro. Landinho, quem pode ter uma alergia? Sinto muito. Tem pessoas que têm alergia à água. Tem pessoas que têm alergia ao próprio corpo, né? Chamada doença autoimune. Seu sistema imune ataca você mesmo. Então tem pessoas que têm, por assim dizer, autoalergias, alergia a si próprio. É complicado controlar alergias. E a alergia eu não diria que a culpa é do transgênico. A culpa é do cara ser alérgico. Tudo bem, meio foda que eu acabei de comentar, mas volto a dizer, vou deixar de plantar amendoim, de pescar camarão, porque alguém é alérgico não faz sentido. Volto a dizer, tem pessoas que são alérgicas até a água, até o sol, até o próprio corpo. Infelizmente, a alergia não é uma coisa que eu consiga controlar. Do ponto de vista médico, o risco que eu tenho é esse, alergia. E olhe lá, que eu volto a dizer, a culpa não é do transgênico, é da pessoa que, infelizmente, tem um sistema imune meio problemático e acaba tendo alergia. E do ponto de vista ecológico, onde eu planto transgênicos, eu tenho perda de biodiversidade. Fato. Onde quer que eu plante transgênicos, a biodiversidade, ela diminui. Entretanto, a culpa não é do transgênico. A culpa é do agricultor vacilão que não usa os transgênicos direito. Normalmente, quando a gente planta, quando a gente cultiva plantas resistentes a herbicidas, como a soja RR, a tendência é que os agricultores
usem maiores doses de herbicidas. Então, os agricultores tendem a utilizar doses mais altas de herbicidas. Detalhe, essa dose mais alta de herbicidas não afeta a planta dele, que a planta dele é resistente, mas quem garante que o herbicida vai ficar só na plantação do cara? Bate o vento e vai para a floresta vizinha, infiltra na água, no lençol freático e vai para uma floresta lá longe. Ou seja, acaba afetando plantas selvagens, plantas não transgênicas nas proximidades. Bom, quando você planta uma planta que não é resistente, você usa o herbicida com cuidado, que você sabe que se usar demais, vai atrapalhar o crescimento da sua própria planta. Mas, quando o cara cultiva a planta resistente a herbicida, ele sabe que ela não vai ser afetada. Então a tendência do cara é utilizar doses de herbicida mais elevadas, porque ele sabe que a planta dele não é afetada, para matar todas as ervas daninhas e aumentar a produtividade, mas o herbicida vai para a floresta vizinha e acaba matando plantas selvagens. Ou seja, a culpa é do transgênico? Não. A culpa é do agricultor vacilão, que usa doses mais altas de herbicidas. É proibir o transgênico? Bom, minha opinião não. Não é proibir. É, moçada, você fiscalizar mais em cima o agricultor, garantir que ele não vai usar doses além do que deveria, garantir que ele vai usar a dose certa, para não ter perigo de ir para a floresta vizinha e afetar as plantas selvagens. Outra coisa, existe a possibilidade da transferência de transgenes para plantas selvagens. Em algumas regiões dos Estados Unidos, onde a moçada planta transgênicos há mais tempo, a galera já encontrou ervas daninhas que são simultaneamente BT e RR. A erva daninha, gente, ela virou uma super praga, porque ela é BT, ela é a prova de insetos, e ela é RR, ela é a prova de herbicida. Landim, quem foi o idiota que criou uma planta do mal, que é a prova de insetos e a prova de herbicida? Ninguém. Isso aqui, moçada, aconteceu provavelmente através do cruzamento. O pólen de uma planta transgênica acabou fecundando uma planta selvagem e transferiu o transgene da planta selvagem, da planta transgênica, para a planta selvagem, nesse caso. Cruzamento, ou então, devido à ação de vírus. Imagina que o vírus, ele ataca a planta transgênica, pega o transgene junto com ele e leva para a planta selvagem. Quando ele infecta a planta selvagem, ele transfere o transgene da planta transgênica para a planta selvagem e cria super pragas, ervas daninhas, por exemplo, desse jeito. Como é que a gente pode evitar isso? O lance do vírus é mais complicado de você controlar, mas o lance do cruzamento é bem tranquilo. Nesse caso, moçada, só se deve produzir sementes transgênicas estéreis. Toda semente transgênica deve ser estéril, ou seja, incapaz de se reproduzir. Para quê? Para evitar que ela transfira o transgene para plantas selvagens. Então devem ser estéreis para poder evitar, para poder prevenir a transferência de genes para plantas selvagens. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais o pessoal do Greenpeace não gosta de transgênicos. Eles argumentam que isso prejudica os agricultores mais pobres e facilita os grandes produtores. Por quê? Eu sou um agricultor pobre, tá? Eu colhi 1 tonelada de soja esse ano. Dessa 1 tonelada de soja, eu vendo 950 quilos e guardo 50 quilos para poder replantar ano que vem, para não ter que comprar semente de novo. Então eu guardo uma parte da minha safra para poder replantar. Se você planta transgênicos, não adianta replantar. Por quê? Porque a gente só tem sementes transgênicas estéreis. No que ela é estéril, não adianta replantar que não vai nascer nada. Você tem que comprar semente de novo. Para quem é agricultor pobre, é difícil comprar semente todo ano. Para os mega latifundiários, é bem mais tranquilo. Eles têm dinheiro para isso. Daí, fato, plantas transgênicas não são legais para quem é mais pobre. Vai ter dificuldade de comprar semente todo ano, porque a semente não pode ser replantada, porque ela é estéril, e facilita os grandes produtores. Vem cá, as empresas de transgênicos, como a Monsanto, atualmente Bayer,
Fazem isso porque elas são malvadas, né? Fazem isso porque elas querem lascar os pobres? Não, gente, não é isso não, pelo amor de Deus. Né? Talvez também ela queira favorecer os grandes agricultores. Mas a desculpa oficial é outra, e eu tenho que respeitar a desculpa oficial. Eu só posso produzir sementes transgênicas para garantir que a planta transgênica não vai cruzar com a planta selvagem, transferindo o transgênio para a planta selvagem. Então eu vou prevenir a transferência de genes para plantas selvagens, evitando a criação de superpragas. Porque uma planta selvagem dessas, que ganha um transgênio, ela pode ter um comportamento ecológico imprevisível. Ela pode competir com outras plantas e ganhar. Elas podem acabar invadindo novos ambientes que não deveriam. Ou seja, eu vou acabar criando um problema ecológico. Daí, transgênicos, risco médico, eu nem falo nada. Alergia, eu não tenho como controlar. Riscos ecológicos, tem dois. Perda de biodiversidade. É só fazer o agricultor usar a dose de herbicida correta, que isso não vai acontecer. E a transferência de transgênios. Por cruzamento, é só vender sementes transgênicas estéreis. Ela não é estéril, sei lá, porque a semente transgênica tem que ser estéril. Ela é tornada estéril de propósito. O pessoal da empresa deixa ela estéril de propósito para poder evitar a transferência de genes para plantas selvagens. E a consequência disso é que ela não pode ser replantada. Só pode plantar uma vez. O filho dela não pode ser replantado. Tem que comprar semente todo ano, sai caro. Bom, o lance dos vírus, realmente esse aqui eu não tenho como controlar muito bem.